Ai. Vou fazer esse vídeo aqui falando sobre pai presente, né? Eu vou falar da minha relação com meu pai. Que Deus o guarde. E vou dizer assim como tudo começou. Assim, desde criança, eu tenho muitas lembranças, assim, de eu chorando, chamando meu pai. Porque meu pai e minha mãe eram separados. Então, sempre que algo dava errado na minha vida, eu chorava e gritava, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Porque, assim, o pouco tempo que eu tive com meu pai era maravilhoso. Sempre que ele vinha, ele me levava em restaurantes, em lojas, e ele me dizia o seguinte: compre tudo que você quiser. E eu achava muito bonito que ele falava isso tanto para minha irmã e até outras crianças presentes que não eram filhos deles, não eram nada dele, mas por eu estar ali, ele era esse tipo de homem maravilhoso. E nisso, eu nunca tive carência ou dependência emocional em homem, porque eu tive um pai maravilhoso. Então, se o meu pai me tratava assim, como é que eu ia aceitar pouco o mínimo, entende? Sempre tive tudo, graças a Deus. Só que assim, a convivência da minha mãe e do meu pai era difícil, assim, por eles serem separados. Minha mãe sempre falou muito mal do meu pai, mas essa pessoa que ela fala mal eu nunca conhecia, assim. Ela fazia muito a minha cabeça pequenininha falando do meu pai, mas o meu pai pra mim é um homem maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Aí nisso, eu olho pra cá por causa do espelho. Aí nisso tudo, quando eu era criança, minha mãe fez tanto a minha cabeça que infelizmente eu me afastei do meu pai e ele ficava assim, é a última lembrança que eu tenho dele, assim, dele olhando pra mim. Eu amava tanto. Assim, eu sempre me emociono porque disseram que pouco tempo antes dele morrer, ele vinha me ver. Mas as coisas só acontecem quando Deus quer. E Deus é maravilhoso, sabe? E chegou o tempo dele, né? Deus o levou em suas mãos. E nisso, assim, sinto falta dele, muita falta dele. Eu sei que muitas coisas que eu passei não teriam acontecido se meu pai estivesse vivo, assim. Ele teria cuidado mais de mim, teria me ajudado em várias coisas. Nossa, mas porque eu pentei, parece uma mozinha ou outra. Aí, assim, na minha vida, eu creio que a maior riqueza que meu pai deixou na minha vida foi Jesus Cristo, porque Jesus é tudo pra mim. Tipo, quando meu pai morreu e eu soube, eu tava num ponto de ônibus e comecei a conversar com uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida, e do nada eu comecei a conversar com ela. Eu tava indo pra uma festa e essa moça perguntou: de quem você é filha? Eu falei do meu pai e ela tinha me dito que ele havia descansado. Eu era muito nova, eu nunca havia lidado com a morte. Então o que eu fiz foi ir pra aquela festa. Então no outro dia, assim que eu abri meu olho, eu lembrei dessa notícia que eu tive assim, de repente. Aí assim, a família do meu pai, a gente nunca foi muito próximo. Eu já fui assim, eu lembro uma vez na casa deles, assim, mas não tenho muitas lembranças, assim, eu ganhei algumas coisas. Meu pai queria sempre estar andando comigo na cidade que ele morava quando eu era pequena. Eu lembro de todos os momentos maravilhosos com meu pai, graças a Deus. E nisso eu soube assim, por uma pessoa desconhecida, e não soube absorver aquela informação. Já tinha depressão e várias coisas, e eu passei a noite naquele lugar, mas no outro dia eu senti como se eu não tivesse mais ninguém por mim no mundo. Aí, assim, eu tenho minha mãe, graças a Deus, mas naquele momento eu senti que eu não tinha ninguém mais no mundo. E aí, às vezes, eu ainda sinto isso.
Porque meu pai era tudo pra mim, assim. Se eu fosse ter um pai pra um filho meu, eu queria muito que ele fosse como o meu pai. Eu me espelho no meu pai. Tanto é que eu me relaciono com pessoas parecidas com ele. Tipo, fisicamente, eu me espelho nisso, assim. A primeira pessoa que eu amei, assim, ele me lembra muito meu pai. Em tudo, assim, em altura, em peso, em vocabulário, em tratamento. Ele me lembrava muito meu pai. Então, como é que eu ia amar aquela pessoa se ele me lembrava o meu pai? E assim, sempre que alguém diz que eu pareço com meu pai, eu me sinto a pessoa mais linda do mundo, assim, porque pra mim meu pai era um homem lindo, alto, gordo, olhos claros. Pra mim, quando alguém diz que eu pareço com meu pai, eu me sinto lindíssima. E eu me espelho muito. Eu tô fazendo esse vídeo agora porque eu tô me sentindo muito triste, assim, porque eu lembrei do meu pai e eu tive um sonho lindo, que eu cantava pra ele uma música do Tim Maia e era assim: não sei por que você se foi, tantas saudades vou sentir e de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar. Você se fez na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão em que minha porta bate. E assim, esse vídeo falando do meu pai é porque eu nunca falei de ninguém sobre ele, mas eu amo tanto, que esse amor ele é preenchido por Jesus Cristo, porque sempre vou lembrar dele, sempre. E assim, às vezes eu fico tão triste, assim, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil parece que a vida fica, tipo, quando você não tem um problema, aparece outro, tipo, quando eu não tenho depressão, é crise de pânico. E quando não é crise de pânico, vem uma pessoa e faz fofocas, intrigas e loucuras, porque assim, eu sempre tive meus probleminhas, mas sempre ficou entre família. E minha família sempre cuidou muito bem de mim, assim. Eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Aí nisso, chega um estranho na sua casa e cria coisas que não existem. Loucuras que não existem, assim, mas... Por isso que a Bíblia diz: evite a casa do seu vizinho para não ter contendas, fique mais na sua casa. Ai, Jesus, a cada tentação na minha... Só meu Deus mesmo por mim. Aí assim, eu fico muito triste quando eu vejo essa nova geração desprezando seus pais. Eu já vi pessoas que seu pai morreu e essas pessoas falam como se fosse uma coisa boa assim, mas... E até pais que estão vivos e os filhos desprezam por dinheiro ou por bobagens assim. Eu lembro o preço da vida, assim, o valor da nossa vida. A nossa vida, ela é bem mais que bens materiais em momentos. A nossa vida é única e é um presente de Deus. Todo dia é uma dádiva. Aí nisso, amem muito seus pais, assim. Pessoas que não têm pai presente sofrem muito psicologicamente, assim. Eu tive meu pai presente, mas os meus problemas são de outras coisas, como abuso, depressão encadeada nisso. Ai, céus. Aí nisso, nessa relação que eu tive com meu pai, assim, pra mim ele foi um pai maravilhoso. Eu não tenho nada a reclamar dele, assim, eu amava tanto. E assim, eu tenho essa idealização de pai para os meus futuros filhos, assim, que era um homem igual ao meu pai, assim. E eu também sei que eu jamais faria as coisas que minha mãe fez com o meu psicológico criança, assim. Colocar um filho contra um pai, pra mim é inadmissível, inaceitável. Quem sofre nisso é a criança. Mulheres sábias e edificadores jamais devem jogar um filho contra um pai, pois por mais que relacionamentos não deem certo, filho é pra sempre e o ciclo do amor continua.